Na casa ou no apartamento, frutas frescas são bons alimentos. Plantar, cuidar, podar, colher, em qualquer canto dá pra se plantar com amor o fruto que vamos colher. É hora de começar a plantar para colher melhor. Dentro de um vaso no quintal de casa, pendurado no beiral ou no degrau da escada. É bom praticar com filhos amor e um pouco de sol. Vamos plantar e ensinar nossas crias como cresce o cambucaia, lixia, guabiju, guabiramba, groselha, guaraná, grumichama, graviola, goiaba e gravatá. Uma linda laranjeira crescendo junto a você, te oferece o que colher. Vamos plantar e pegar bem a manha, cultivar uma planta bacana e trocar conhecimento de frutíferas orgânicas. Vamos plantar e pegar bem a manha, cultivar uma planta bacana e trocar conhecimento de frutíferas orgânicas. É hora de começar a plantar para colher melhor. Dentro de um vaso no quintal de casa, pendurado no beiral ou no degrau da escada. É bom praticar com filhos amor e um pouco de sol. Vamos plantar e ensinar nossas crias como cresce o cambucaia, lixia, guabiju, guabiramba, groselha, guaraná, grumichama, graviola, goiaba e gravatá. Uma linda laranjeira crescendo junto a você, te oferece o que colher. Vamos plantar e pegar bem a manha, cultivar uma planta bacana e trocar conhecimento de frutíferas orgânicas. Vamos plantar e pegar bem a manha, cultivar uma planta bacana e trocar conhecimento de frutíferas orgânicas. Vamos plantar e pegar bem a manha, cultivar uma planta bacana e trocar conhecimento de frutíferas orgânicas. Vamos plantar e pegar bem a manha, cultivar uma planta bacana e trocar conhecimento de frutíferas orgânicas. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo pelo canal do YouTube Capacitações EPAGRE Online. Eu sou Flávia Maria de Oliveira e estarei com você na mediação desta transmissão. Os colegas Felipe Espíndola e Annelise Nilberi são os responsáveis técnicos deste evento. Sintam-se acolhidos e abraçados por toda a nossa equipe. Eu agradeço a colaboração do amigo e parceiro Seu Maneca, que é o intérprete da música de abertura. É um prazer estar com você para promover o 7º encontro do curso online sobre produção de pitaia. Hoje serão abordados assuntos referentes à irrigação, metabolismo da pitaia, demanda hídrica, métodos de irrigação e uso de tensiômetro com o instrutor Felipe Rodrigues Kinalski, que é extensionista rural da EPAGRE. Nestes tempos de pandemia, essa foi a maneira que encontramos para realizar esse importante evento. E para diminuir a distância, a nossa interação será via chat aqui da transmissão. A qualquer momento você pode se manifestar digitando no campo de mensagens. E isso só é possível para quem nos acompanha por telefone celular ou computador.
Eu aproveito para solicitar que nos digam de onde nos assistem e como está o som e a imagem desta transmissão. Se você ainda não é inscrito no canal Capacitações EPAGRE Online, eu peço que você se inscreva e acione o sininho de notificação. Tendo feito isso, você vai ficar por dentro de todas as nossas transmissões aqui no canal. Eu já peço o seu like carinhoso aqui na nossa transmissão, porque a programação está incrível. A proposta está linda e eu tenho a certeza que esse tempo juntos será de muita partilha, interativo e com muito conhecimento. Então é a hora de tomarmos agora a postura na cadeira, porque o show vai começar. Eu passo a palavra para o nosso anfitrião da noite, o Ricardo Martins, que é extensionista rural da EPAGRE. Bem-vindo, Ricardo! Pessoal, boa noite a todos. É com imensa satisfação, então, que a gente cedia aí o 7º módulo do curso de Pitaia. Hoje um dos assuntos mais esperados, assim como o passado, né, que foi sobre manejo de pragas. Agora, então, a gente vai ver um pouquinho, então, sobre a irrigação na cultura da pitaia. Então, a gente já está no penúltimo módulo. Semana que vem, então, na próxima quinta às 7 horas, vai ser o último módulo, falando sobre a comercialização da pitaia. A gente já viu diversos assuntos, né? Tratos culturais, adubação, industrialização, e agora, então, um dos assuntos aí que a gente tem muita vontade de aprender e conhecer, que é a irrigação da pitaia. Lembrando que a EPAGRE, ela lançou, né, esse cultivo sobre cultivo de pitaia, o boletim técnico 196, que está disponível no site em PDF, para o pessoal baixar e conhecer o sistema que a gente tem utilizado aqui em Santa Catarina. A gente também tem um grupo de produtores no Telegram, depois a gente pode estar passando o link também de produtores comerciais. Temos o canal Pitaia SC no YouTube, quem não conhece pode entrar lá e se inscrever, que mostra também as nossas atividades de extensão, principalmente junto com os nossos produtores. A safra, então, de Santa Catarina está finalizada. Temos novidades aí em questão de volume de comercialização, registramos aí o dobro em relação ao ano passado, então Santa Catarina está despontando bastante aí no mercado da pitaia, e isso é muito bom também para divulgar a fruta. E então, mais uma vez, sem mais delongas, a gente dá início então ao módulo sobre irrigação, e eu passo a palavra então para o engenheiro agrônomo Felipe Kinalski. Muito obrigado. Olá, pessoal. Meu nome é Felipe Kinalski, eu sou engenheiro agrônomo, extensionista rural da EPAGRE em Tibé do Sul, e hoje vou falar com vocês sobre irrigação em pitaias. Quais serão os assuntos apresentados nessa noite, né? O que devemos saber antes de irrigar, métodos de irrigação e observações em projetos, o que podemos analisar na hora de fazer um projeto, as considerações sobre essa noite, essas informações que eu vou passar para vocês, e mais 2 vídeos aí que nós vamos poder dar uma olhada sobre a irrigação. O manejo da irrigação é um recurso para racionalizar a aplicação de água às culturas de maneira complementar. Deve-se salientar, contudo, que a irrigação é uma tecnologia agrícola final, ou seja, o fruticultor que pretende utilizá-la também deve ser um bom agricultor. Então, o manejo da irrigação é um recurso para racionalizar a aplicação de água às culturas. No sul catarinense, aqui, chove em média 1.600, 1.400 milímetros por ano. Porém, em alguns momentos ocorre uma estiagem, fica alguns 20 dias sem irrigação, sem água, sem chuva. Então, é esse momento que a gente deve racionalizar o recurso, que é a água, para fazer a irrigação. Porém, deve-se salientar, contudo, que a irrigação é uma tecnologia agrícola final. Então, o agricultor que for irrigar, ele deve ser um bom fruticultor. O que eu quero dizer com isso? Ele deve adotar todas as práticas que promovam o desenvolvimento da cultura. Antes de irrigar o pomar, deve-se fazer a prática de uso, manejo e conservação do solo, correção da fertilidade, com base na análise química, adubações de manutenção e cobertura para plantas, combate a pragas e doenças, e aplicar tecnologias que promovam altas produções, preferencialmente limpas, né, orgânicas. Então, o que seria o antes de irrigar, né, o manejo e conservação? Quem está assistindo os outros módulos já percebeu que a EPAGRE
frisa bastante que deve ser feito tecnologias de conservação do solo, tipo amendoim forrageiro, plantas de cobertura. Então não adianta o agricultor querer irrigar um pomar que não tenha práticas conservacionistas, né? A terra está nua, o pessoal não faz adubação conforme a análise, não combate plantas, não combate pragas e doenças que vem atacando e vai tentar irrigar, só vai piorar a situação da lavoura, né? A irrigação, o que nós precisamos saber sobre irrigação? Sempre necessita um projeto do engenheiro agrônomo ou um técnico agrícola, pois o projeto de irrigação ele envolve diversos fatores, né? Envolve fatores de hidrologia, hidráulica, elétrica, questões ambientais, então sempre tem que ser um profissional qualificado que faça esse projeto. Depois disso, precisamos de um planejamento hídrico, saber quanto que chove na região. Eu comentei aqui em Santa Catarina, no sul catarinense chove 1.600 milímetros, 1.800, alguns municípios do litoral chove 1.200, em Timbé do Sul, onde é que eu trabalho, chove 2.000 milímetros por ano, então é muita água, porém ficamos alguns dias sem chuva, 20 dias, até 30 dias, 40 dias, e dependendo da região, como o litoral, às vezes tem influência do vento, que ocorre a maior perda, maior evapotranspiração. Então, ocorre mais perdas de água, dependendo da região. Em solos arenosos, a infiltração da água é muito rápida, então a capacidade de campo fica limitada para atender as plantas, né? Então, o que nós vamos pensar, né? Pensar, ver quanto que chove e quanto que a planta vai precisar. E pensando nisso aí, mais ou menos, a gente já consegue ter o cálculo para quanto de água eu devo reservar. Porque quando que eu vou irrigar? Quando estiver seco, né? Quando não chover mais nada. Então, nós vamos parar um período seco. Não podemos contar só com o curso natural da água, uma ponteira, que aqui no litoral é comum o uso de ponteiras, né? Então, nós devemos pensar nisso. Licenciamento ambiental. Se nós falar de irrigação com projeto, com qualidade, é obrigatório o licenciamento ambiental. Deve-se respeitar as leis municipais, estaduais e federais que atendem à questão da irrigação. Mas eu posso pegar... Agora tudo é APP, eu não posso pegar água, não sei o quê. A água pode ser pega, pode retirar ela de áreas de proteção permanente, a APP. O que não pode ser feito é irrigar em área de APP. Mas, porém, toda a água, segundo o Código Florestal Brasileiro, está em área de proteção. Então, com o devido licenciamento ambiental, nós conseguimos extrair água de qualquer natureza. Disponibilidade de recursos financeiros, né? O projeto de irrigação é um projeto mais caro, é a cereja do bolo. Então, se o agricultor já adotou todas as outras técnicas que promovam a produção da pitaia, a irrigação vem só para complementar esses períodos de estiagem. Então, tem que ver se há viabilidade técnica, né? Se o preço da cultura dá o retorno necessário, né? Porque a irrigação tem um custo, além do fixo dos projetos, que a gente prioriza ser a energia elétrica, tem o consumo de energia durante os meses, né? Então, isso vai impactando e tem que ver se vale a pena nós fazer isso. Disponibilidade de mão de obra, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Então, existem diversos métodos de irrigação, e a gente pode dar uma olhada, assim, alguns são precisam mais mão de obra qualificada. Então, dependendo aí do sistema aí que vai ser utilizado, né? Para nós começar a falar de irrigação, precisamos entender um pouco o metabolismo e a demanda hídrica da pitaia. A pitaia é uma cactácea, né, com metabolismo CAM. O que isso quer dizer? Que ela tem abertura estomática noturna. Isso aqui é uma parte bem mais técnica, né? A transpiração noturna, né? Ela fecha os estômagos durante o dia, então ela não perde água no sol quente. Por isso que ela consegue sobreviver um período longo aí sem água. Então quer dizer isso, né? Então que os estômagos, a parte que respira ali, a transpiração, ela abre durante a noite, e a noite geralmente é mais amena a temperatura, então ela perde muito menos água. Então, sempre que ter em mente isso, que como ela tem esse metabolismo CAM, ela vai ter uma demanda hídrica muito pequena, né? Os cladódios, né, que são os galhos, são ricos em água, né? Eles armazenam água, é um cactus, né? Então, é isso. Ele tem alta eficiência do uso da água
inclusive indicada para cultivo em regiões áridas. Então, regiões áridas do Brasil, do mundo afora, aí Israel cultiva muito pitaia também, então tem outros países aí que é um deserto. E lá de Israel tem uma pesquisa que mostra que uma planta de pitaia com produtividade de 30 a 40 toneladas por hectare necessita somente 120 milímetros de água por ano. Como eu comentei, aqui na região chove 1.800, 2.000 milímetros por ano, o que ocorre só é má distribuição de água. Se a planta está sofrendo pela estiagem, então tem água disponível, sobra aí 1.800, 1.600 milímetros para desenvolvimento da cultura. Porém, só faltou estar na hora certa. Pensando nisso, né, a cultura da pitaia é uma cultura que quase não necessita de irrigação, né? Se adotar as práticas conservacionistas do solo, cobertura, plantas de cobertura, cultivo em nível, caso for necessário, utilização de quebra-ventos para redução da velocidade do vento e evapotranspiração da área, a irrigação é quase não necessária, assim, devido à demanda da cultura. O que nós podemos aqui conhecer um pouquinho? Então, já conhecemos a planta, agora nós vamos conhecer um pouquinho do solo, né? Então, a gente já sabe quanto que a planta precisa, né? 120 milímetros, né? E quanto que o solo tem capacidade de absorver água, né? Então, aí devemos conhecer que tipo de solo nós temos. Temos uma areia grossa, uma areia fina, um barro fino, um barro citoso, um barro argiloso, né? A gente vai saber a taxa máxima de precipitação que deve ser colocada nesse terreno. O que isso quer dizer, né? Eu tenho visto aí nos projetos, visitas que eu faço, que às vezes o pessoal coloca um canhão e bota 20, 30 milímetros por hora no solo argiloso. 20 a 30 milímetros por hora no solo argiloso dá acima da capacidade máxima de infiltração. Então quer dizer que a água vai estar escorrendo. Isso aqui é um dos principais erros, assim, é um erro, uma observação prática. Se escorreu água na propriedade, escorreu água na irrigação, ela está mal feita. Por quê? A água deve infiltrar no solo de forma lenta. Se escorreu água, a irrigação está errada. Então, está na hora de desligar, esperar se infiltrar essa água no solo, vai ser esperar o próximo momento que o solo tem capacidade de absorver a água. Aqui, mais ou menos, também espaçamento sobre a relação do vento. O vento influencia muito o espaçamento que coloca um aspersor do outro. Esse exemplo aqui, essa figura, também poderia ser um emissor por gotejamento, que vai mostrar bem certinho a distância que deve estar um do outro. No caso aqui, no caso dos aspersores, né, tem que ter uma sobreposição para complementar em caso de vento, caso o cálculo de irrigação sempre é pensado conforme essa figura. Assim, mas não tem eficiência porque fica quase um molhando o pé do outro, mas no cálculo de hidráulica e de irrigação é pensado nesse jeito, assim, para que tenha toda a área completa por irrigação, né? Aqui uma foto, mais ou menos, para exemplificar, isso aqui é por suco, não se utiliza mais, mas é mais ou menos isso que eu tenho visto. Assim, o pessoal irriga até correr água, né? Então, isso aqui provavelmente um cultivo, é uma irrigação por suco, então o pessoal irriga até correr água. Essa irrigação hoje não é mais utilizada, é muito ineficiente, né? Não tem eficiência nenhuma em um sistema desse tipo, promove doença, promove destruição do solo, conservação do solo, não tem nada aqui, né? Então, mais ou menos isso, o pessoal irriga super forte ali, bota uma irrigação acima da capacidade do solo, vai acontecer isso, a água vai escorrer, que a planta precisar pegar, às vezes vai começar a apodrecer raízes, então, assim, não é uma técnica mais que se utiliza na irrigação, né? Então, aqui nós podemos ver, como os outros módulos já da irrigação, do cultivo de pitaia, quem está assistindo o canal aí da Ipagre, sobre a produção de pitaia, que os colegas falam muito sobre a conservação do solo. Então, olha só como é diferente a qualidade aqui, o resultado da água, né, da qualidade da água que sai de um sistema de solos protegidos e de solos parcialmente protegidos e solos nus, né, sem proteção nenhuma. Então, aqui tem nutrientes, tem solo, tem diversas coisas que não gostaríamos de perder, que tem milhões de anos indo embora, né? Então, a Ipagre sempre vai promover, se nós fizermos irrigação, vamos simular que essa torneira seja os emissores, o gotejo ou tanto a aspersão, né? A gente quer que a água saia desse jeito aqui, ó. A gente quer que tenha esse padrão aí de comportamento da irrigação, né?
E existe a Ipagre-Cirã tem ferramentas para nós saber como é que vai ser irrigado, né? Quando que a gente vai tomar a decisão, né? A gente já sabe quanto que a planta precisa, a gente já sabe quanto que o solo tem capacidade de infiltração, e no site da Ipagre-Cirã a gente consegue ter o balanço hídrico. Existem diversas metodologias para tomada de decisão de quando irrigar, né? Eu tirei isso aqui dia 12 de maio, recente tinha chovido, então o índice de satisfação de necessidade de água está completo. A planta não precisa de irrigação hoje, então está no número 1 aqui, quer dizer que está 100% ali que não precisa de água. Então, no site do Cirã, do Ipagre-Cirã, a gente consegue ter um bom indicativo de quanto que de água a gente deve aplicar na irrigação do seu pomar. Tipos de irrigação. Então, a gente já sabe quanto que vamos precisar, quanto que a cultura necessita, quanto que o solo pode absorver de água, e agora vamos escolher os métodos, né? Os métodos de irrigação. Um dos métodos de irrigação não muito utilizado na fruticultura é o pivô central. Porém, cabe aqui só para mostrar para vocês que existe irrigação, no caso aqui é de laranja, né? Laranja, então irrigado pelo pivô central. Ele tem para áreas grandes, é um dos sistemas mais eficientes aí que tem no mercado. Porém, a fruticultura familiar não é uma técnica muito utilizada devido ao seu alto custo, né? Aqui vemos uma irrigação por aspersão, é uma metodologia que a Ipagre tem apoiado. Depois de adotadas práticas conservacionistas do solo, cobertura de plantas, número de cladódios conforme a orientação técnica, é um dos métodos de irrigação mais recomendados para pitaia. Como vocês podem ver, aqui tem os aspersores, né? Eles estão molhando aí a projeção das copas, uma gota pequena, um volume pequeno de água. Então, isso aqui é uma das técnicas mais utilizadas e mais aceitas na produção de pitaia, né? A foto do nosso colega Ricardo Martins aí. Esse aqui é a irrigação por aspersão, além de atender a demanda hídrica da planta, ela serve de combate à geada. Então, essa foto mostra um sistema de combate à geada, porém, a Ipagre tem recomendado que a pitaia não deve ser plantada em zonas que ocorrem geadas com frequência. O sistema de irrigação para controle de geada é um sistema caro, porque ele tem que funcionar em toda a área durante muito tempo, além da demanda hídrica da cultura. Então, nós vamos molhar toda a área, vamos irrigar toda a área, uma demanda acima do previsto. Para quê? Para que forme uma lâmina de proteção no cultivo. Então, aqui, mais ou menos, nessas fotos, vocês conseguem ver a lâmina de proteção no cultivo. Então, ele cria uma camada, uma película que protege o pomar. Então, assim, ó, isso aqui existe, é uma foto boa para mostrar, porque mostra uma irrigação bem feita, porém é de alto custo, e tem que ver se vai valer a pena na região de vocês. A Ipagre, então, recomenda primeiro que não se plante pitaia onde é que tem formação de geada, né? Se quiser utilizar esse sistema, é uma das culturas, um dos métodos a ser utilizado. Aqui tem um outro sistema chamado microaspersão, no qual é levada uma linha entre as plantas e um microaspersor pequeno que vai molhar somente na projeção das raízes. Então, essa técnica aqui é uma técnica muito eficiente, ela utiliza muito menos água e não promove o molhamento dos cladódios. Então, isso pode diminuir a chance de eventual doença por excesso de água lá nos cladódios, né? É uma técnica bem utilizada. Vocês reparem que ela está suspensa por um cabo de aço, ela está suspensa, e então, na roçada, ela é eficiente. Isso que eu quis dizer, às vezes, sobre mão de obra. Então, nós temos que pensar bem certinho onde é que vai estar para não dar mão de obra, né? Não podemos se atrapalhar com o sistema de irrigação. Aqui, uma irrigação por gotejamento. Essa foto aqui, ela é bem didática por alguns motivos, assim. Então, tem tudo que quase que a gente não quer, né? Então, solo nu aí, ó, gradeado, mexido e coisa e tal, e a irrigação por gotejo ali na projeção das raízes. A irrigação por gotejamento é a irrigação mais eficiente. Ela vai gastar menos água, menos energia e vai molhar somente na zona de raízes.
Porém, todos os produtores de pitaia conhecem, sabem que os cladódios na parte aérea também têm raízes. Então, aqui fica uma coisa a se pensar, né? Então, se a gente molha toda a parte aérea ou somente a parte de raízes. Pesquisas demonstram que a demanda hídrica é atendida somente ali só pelo molhamento das zonas de raízes. Então, é algo a se pensar, né? Se como a pitaia precisa tão pouca água, então vale a pena, aí, às vezes, irrigar só por gotejo na posição das raízes. Mas essa foto, só quero frisar aqui, que não vale a pena, né? Não é o jeito que a gente tem recomendado, né? É só uma foto didática como o pessoal tem destruído aí as plantas de cobertura, né? Observação em projetos de irrigação. O que o pessoal que vai fazer irrigação deve observar em projetos, né? Então, assim, o que eu tenho visto a campo, né? Muitos projetos já estão prontos quando nos demandam. Felipe, vem aqui dar uma olhada no projeto de irrigação. Eu chego lá, tem bombas inadequadas. O que eu digo como inadequada? Essa aqui é uma motobomba adequada para extração de esterco, de chorume, em sólidos em suspensão, ligada a um trator. Na foto da esquerda aqui nós temos captação de água limpa, então não seria necessário uma bomba dessas aqui captando água limpa, né? Ela tem baixa eficiência. Já na outra foto aqui com o trator amarelo, nós temos já a captação do chorume ali, de um tanque, né? Então ela já seria mais eficiente. Porém, a EPAGRE não recomenda que instale motobombas com trator. Porque aqui tem outro exemplo de motobomba com trator, que todo agricultor sabe que é muito ruim engatar um implemento. Primeiro é isso, né? Vai instalar uma bomba, tá com o trator passando, utilizando em outra prática, né? E vou ter que ligar lá na minha motobomba, daí tem que engatar o trator, chegar perto do açude, deixar um trator funcionando de 50, 60, 70 CVs funcionando sozinho perto de um açude, não é uma prática recomendada, né? Então, a EPAGRE não recomenda, né, utilização de trator na irrigação, né? Então vai se utilizar, se usa motobombas elétricas e no pior dos casos, né, digo no pior, que é o menos eficiente, um motor estacionário diesel, né? Então aqui mais uma motobomba ligada a trator, né? E outra coisa sobre o trator, né? O trator tem uma faixa ideal de funcionamento. Então, o agricultor vai querer economizar um pouco. Eu deixo ele na lenta, não vai gastar muito, né? Então, se deixar um trator na lenta, não gastar muito, ele vai trabalhar fora da faixa ideal de serviço dele, começa a dar problemas mecânicos, o pessoal conhece, começa a queimar óleo, coisa e tal, de tanto funcionar na lenta. Então, não se recomenda a utilização de tratores para irrigação, né? Aqui um outro sistema, é um canhão, canhão em solo gradeado, aí é um sistema que dá uma certa mobilidade, porém esse canhão foi desenvolvido para combate a incêndio, né? Então é uma ferramenta de combate a incêndio que ele está sendo utilizado hoje na irrigação aí de lavouras, né? Então aqui mais um sistema, né? Ele é ancorado no chão, porque ele é tão forte, se pegar na cabeça alguém machuca, sabe? Ele é ancorado no chão, né? Ele tem uma boa ancoragem e ele é totalmente ineficiente, a gota é muito grande, o volume é muito grande e outra coisa, sistemas móveis, né? Isso aqui atrapalha muito, 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 muito o manejo. Quem já carregou um cano, uma barra de 6 metros para lá e para cá, sabe que é muito ruim mudar isso aí. Então, a EPAGRE não recomenda sistemas móveis, né? Esses sistemas parecidos com esse dessa foto. Devido eu comentei sobre a mão de obra, né? São sistemas que não são nada práticos, né? Além de passar com o trator em cima, atrapalha, daí um dia tá de um lado, tu quer mudar para o outro lado, tu acaba não fazendo a irrigação devido ao excesso de mão de obra que dá para utilizar esse sistema, né? E aqui está a principal utilização de sistemas móveis. Eu tenho mais de 160 ART, responsabilidade técnica sobre projetos, e visito muitos agricultores que fizeram por conta o projeto, e chego lá, assim, eu comprei um sistema móvel e está aqui. Está sempre no galpão, trancando o canto, juntando sujeira. Então, aí, como a gente visita bastante agricultores, a gente conhece bem essa realidade, todos os sistemas móveis ficam num canto, porque dá muita mão de obra para fazer a mudança de todos esses canos aí, e aspersores, enfim, né?
Aqui também um outro sistema, então lembrem, né, eu estou falando sobre observações em projetos, né, mais ou menos é o que a gente não gostaria num projeto. Aqui é uma motobomba, aparentemente ela está bem instalada, num sistema bem protegido aí, porém ela é uma bomba de multi-estágios. Multi-estágios promovem pressão, e a gente quer somente água. Não precisa ter uma pressão de serviço ideal, que conforme o projeto vai demandar, porém não precisamos bombas que tenham esses anéis aqui, que são os que promovem a pressão do sistema. Pressão do sistema promove isso aqui, ó, é o rompimento do tubo gotejador ou de tubo de irrigação, acaba estourando todos esses sistemas aí, então não tem como aguentar, né, uma bomba botando pressão sobre um tubo de plástico aqui, né, de PVC, de polietileno, né, então não tem como aguentar o sistema, né. Aqui dentro mostra um tubo gotejador, mostrando como é que é por dentro, né, ele não aguenta passar por esse labirinto aqui, ele acaba rompendo, estourando o tubo gotejador se a bomba for inadequada, né. Aqui mostrando um pouco sobre que tudo requer planejamento, né. Então aqui é fértil irrigação, no sistema Venturi, né. Então, assim, se o agricultor for fazer um negócio, tem que planejar, consultar um engenheiro agrônomo que faça um projeto bem dimensionado, bem pensado para não ter muito trabalho, né? Então, ele tem que cavar um buraco, botar um balde ali para fazer a fértil irrigação. O ideal poderia ter botado uma caixa d'água em nível ali, um negócio mais organizado, né? Então, sempre temos que pensar bem no projeto, né? Porque sempre que dá um período de estiagem, chove demanda em irrigação, sabe? Mas assim, ó, o projeto de irrigação é um projeto que demanda tempo, tem que ser amadurecido, né? Tem que ser bem pensado em todas as tecnologias a serem adotadas. Aqui uma instalação de bomba básica, mais ou menos, né? É mais ou menos nesse sistema que deve ser utilizado uma motobomba, a instalação de motobomba. Aqui também temos uma motobomba pequena, utilizada bem instalada, que eu digo, tem um manômetro para verificar a pressão, né? Um registro, né? Uma tubulação simples, é uma bomba pequena que atende à demanda aí, provavelmente do projeto, né? Sugestão de diâmetro de tubulação por vazão. Todo mundo pergunta assim, qual o tamanho da bomba? E qual o tamanho do cano que eu preciso? Depende, né? Depende do projeto que o projeto vai dizer, né? Então, olha só, na parte de saída de bomba, chamamos de recalque aqui, ó, dependendo do volume de água que vai passar dentro do cano, ele que determina a bitola do cano, o diâmetro, né? Então, ela vai passar de 8 a 18 metros cúbicos de água, eu preciso, no mínimo, de um cano de 2 polegadas. Então, assim, ó, isso requer um planejamento, requer do projeto para tomar essa decisão. Às vezes, a gente aumenta a bitola do cano, o diâmetro de sugestão aqui é 2 polegadas, porém as perdas de cargas estão grandes, a gente aumenta a bitola do cano para tentar diminuir um pouco as perdas de carga no sistema, né? Aqui são outras observações que são importantes em projetos, seria filtros, montar um filtro para redução de impurezas e duas válvulas, uma de ar e uma de vácuo, e um regulador de pressão, são importantes no sistema, né? Para diminuição de qualquer problema. Ar no sistema de irrigação incomoda muito mais do que a areia, por exemplo, assim. Então, o filtro vai retirar impurezas, mas às vezes o ar fica dentro do sistema e fica soprando, e às vezes se forma uma bolha tão forte, o processo de cavitação é capaz de estourar um tubo. Então, o ar às vezes estoura mais tubo do que a própria força da água. Então, só entra uma bolha de ar dentro do sistema, a bomba vai tocar pressão, e que estoura é essa bolha de ar que pode rachar um cano, né? Tanto quando liga ou quando desliga. É muito mais comum quando desliga, que dá o golpe de arrete, que volta tudo para dentro do sistema e às vezes pode estourar a tubulação. Então, são coisas que deve estar no projeto de irrigação. Aqui tem um outro esquema de montagem, né, do sistema de irrigação por gotejamento, com a adição de fértil irrigação. Teríamos uma bomba, no qual pegaria água por aqui, mais uma outra bomba complementar para fazer a fértil irrigação. Dependendo do sistema, não é necessário
mais uma bomba para fazer a captação da fertirrigação com Venturi, né? Então é só colocar direto. O ideal é passar por filtros, aqui representado por 2, quanto mais filtros melhor. Água limpa também entope gotejo, né? Na caixa d'água da casa de vocês vão analisar, é água limpa que a gente toma, né? Com o passar do tempo, tá cheio de uma sujeirinha, de um limo ali, e essa sujeira acaba entupindo os emissores do gotejo. Aqui tem um esquema aqui continuando, temos os 2 filtros, né, de ar aqui para tirar o ar do sistema, uma válvula reguladora de pressão que vai dar a pressão ideal para que o gotejo trabalhe. E aqui as conexões, né, caso precise de uma emenda, é possível fazer emendas, então aqui é um sistema bem dimensionado, né. Essa figura aqui também é uma figura muito boa, muito didática, que mostra assim, por que eu não faço uma linha comprida aqui só? Isso é só para vender cano. Não é só para vender cano. Tem um princípio da física, da hidráulica, que tem que ser dimensionado dessa forma. Se nós colocássemos um cano só, que viesse por todo o sistema, as perdas de carga seriam muito grandes e tornariam o sistema ineficiente ou aumentaria a bomba para atender essa demanda. Então, essa figura que eu gosto, eu uso há muito tempo ela, por causa disso, assim, ela demonstra exatamente como tem que ser um sistema. Eu tenho que levar uma linha principal no meio do sistema e depois eu subdivido ela, né? Então, isso vai tornando o sistema muito mais econômico, muito mais eficiente, né? É um sistema, mais ou menos assim que teria que ser, né? Aqui, no caso, tem várias culturas, mas se fosse só a pitaia, o ideal geralmente é levar uma linha principal, da linha principal ramificar as secundárias e as suas derivações, né? Sistemas, depois de instalado o sistema, uma observação como eu comentei sobre a mão de obra. A gente recomenda, aqui no caso é pastagem, mas ele pode ser utilizado para fruticultura, olericultura, que a tubulação, toda a tubulação seja subterrânea, para não atrapalhar no manejo. Se vocês vão fazer conservação do solo, plantas de cobertura, eventualmente vão precisar de uma roçada e os canos vão atrapalhar um monte. Então aqui são sistemas que mostram a tubulação enterrada, né? Outra coisa que é muito importante, a automação da irrigação é algo muito caro, às vezes não vale investimento em automação, mas o que vale a pena é um timer programador, no caso esse aqui é um analógico ou um digital, são equipamentos baratos que podem programar a irrigação. Quero que irrigue das 5 da manhã até as 6 da manhã, por exemplo. Vamos dar um exemplo assim. Eu posso estar lá dormindo ainda, o sistema vai ligar sozinho e vai desligar. Se tiver tudo ok, o tamanho da bomba, tudo um projeto bem feito, o sistema vai ligar e desligar sozinho sem vocês ir lá. E não é uma automação, que a automação requer mais ferramentas, são ferramentas muito caras às vezes, né? E um timer desses programadores às vezes atende muito bem a demanda, né? Aqui o sistema, eu quero mostrar para vocês como é que a gente enterra os canos, né? Foi aberto um valo, esse aqui no caso é de irrigação de pastagens, mas seria igual na fruticultura, na produção de pitaia. Enterra os canos, cola, né? Usa tudo cano colado, enterrado, e tem daqui uns 15, 20 anos vocês não vão se incomodar mais com canos aí atrapalhando o sistema, né? Aqui depois de pronto, né? Então vai ficando tudo aí debaixo, depois só largar a terra em cima e tá resolvido, né? O que nós temos que considerar, então? Tendo visto já todos o que foi visto aí na noite de hoje, né? No dia de hoje, qual bomba usar? Todo mundo me pergunta isso. Depende do projeto, né? Em momento algum dessa apresentação, eu falo em tamanho de bomba, dimensionamento de bomba, porque não existe uma receita de bolo, não existe algo pronto. Cada propriedade tem um tamanho, cada propriedade tem uma forma geométrica, um quadrado de 1 hectare, de 100 por 100 é diferente de um retângulo de 20 por 500, que ambos dão 1 hectare. Então vai demandar diferentes tubulações, diferentes tamanhos de bomba. A altura é a principal questão na escolha da bomba. Então, se a minha propriedade tem 1 metro de desnível da água até o ponto máximo de aplicação, é uma bomba que eu vou utilizar. A minha propriedade tem 3 metros. Então, assim, sempre me perguntam. Primeira pergunta que fazem, mas qual o tamanho da bomba, né? Então, eu falei aqui durante alguns minutos, não falo da bomba porque não existe essa receita pronta. O que acontece, às vezes o pessoal vende bombas acima do necessário e vai atender.
porém, como eu comentei, a energia elétrica geralmente é o mais caro, então, assim, o agricultor vai acabar gastando muito mais em projetos no longo prazo com o consumo de energia, né? Então, assim, qual bomba que precisa? Depende do projeto. Procure um engenheiro agrônomo, um técnico agrícola, um engenheiro agrícola que faça um projeto bem feito para vocês, que isso é um investimento, né? O que a EPAG também recomenda? Preferencialmente energia elétrica trifásica. Se não tem energia trifásica na sua região, na sua propriedade, procure o técnico da EPAGRE, procure a empresa de energia disponível na região e converse que energia trifásica é qualidade de vida no meio rural, né? Existe um programa aí de incentivo da produção, da instalação de energia trifásica, porque um agricultor que vai irrigar, ele tá evoluindo, então logo ele vai aumentar o consumo de energia dentro de casa também, dentro da propriedade. Então, assim, a energia trifásica vai conseguir um motor mais em conta, um motor mais eficiente, tudo é melhor na energia trifásica. E outra coisa que tem, então, já das demandas do projeto energia trifásica, existe um programa regulado pela ANEEL, que é o PIN, Programa de Irrigação Noturna, que é um desconto na energia elétrica no irrigante noturno. Fora do horário de pico, ele é instalado um padrão específico lá no ponto de captação de água, que vai medir bem certinho a hora que tu vai ligar e desligar a irrigação. Se tu usar no padrão que eles recomendam, na hora que eles recomendam, que pode ser de madrugada, que é uma hora ótima, no amanhecer, ali das 5 da manhã, às 6 da manhã, tu vai ter um desconto muito bom na fatura de energia elétrica, né? E dizer também, assim, que a EPAGRE tem programas que desenvolvem, programas de fomento para desenvolvimento rural, que é o programa Pro Solo e Água, que são programas que têm subvenção no juro, então tu conseguiria um dinheiro em conta, assim, um juro bem acessível, né? Juro mais baixo que o Pronaf, e o programa Investe Agro, que é um programa antigamente conhecido como menos juro, então você vai precisar fazer despesas na energia, na instalação da irrigação, tu pode procurar a EPAGRE para fazer projetos de crédito, os pronafianos, né, quem tem Pronaf, quem tem DAP, né, e pode fazer esse projeto via Investe Agro, que o Estado vai subvencionar parte do juro. E, novamente, né, procure sempre um engenheiro agrônomo que faça o projeto para vocês, que é o melhor que eu tenho a recomendar aí para fazer um projeto bem dimensionado aí, para ter uma boa produção, né. No canal do YouTube da EPAGRE, temos um vídeo sobre dicas de irrigação em pastagem. Nesse vídeo vocês podem ver a metodologia. Pode ser aplicado em fruticultura, pode ser aplicado na pitaia, em qualquer cultura. Porém, ali explica um pouco sobre o método de utilização da irrigação com o sistema todo enterrado, que facilita a mão de obra. E temos mais um vídeo para assistir na sequência sobre irrigação de pitaia gravados aqui no município de Santa Rosa do Sul, no qual vocês podem ver um agricultor que utiliza energia solar na utilização da geração de energia para irrigação de pitaias em Santa Rosa do Sul. E no mais, eu estarei aqui na sequência para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado a todos. Pessoal, estamos aqui em Santa Rosa do Sul, sul catarinense. Estamos aqui na propriedade do Fernando, Pitaia Rosa Melo. Beleza, Fernando? Beleza, tudo bom? Estamos hoje aqui também com o nosso extensionista do município aqui de Timbé do Sul, Felipe Kinalski. Tudo bem, Felipe? Tudo bem. E hoje então a gente vai falar um pouquinho aí sobre a irrigação na pitaia. A gente tem uma experiência bem bacana aqui com o produtor aqui, o Fernando, utilizando o sistema de aspersão. Fernando, há quanto tempo tu vem utilizando esse sistema? Nós estamos usando há 2 anos e meio. 2 anos e meio aí nós começamos a usar no segundo ano de produção. E agora já estamos indo para o 3º ano. E o que tu tá achando desse sistema aí em relação ao aproveitamento pela pitaia? Olha, eu tinha um sistema de gotejamento, fiquei um ano, menos uns 6 meses, eu acredito ali, já troquei por esses aspersores e achei mais vantajoso, porque consegue abordar melhor todo o pomar aqui, que são meio hectare, consegue fazer toda a aspersão em todo o local, né? Até mesmo porque a pitaia, a raiz é de 1 metro cada lado, então é isso aí.
Fernando, conta para nós um pouco o que tu tem, que bomba tu tem e que aspersor tu tem, quanto que ele molha, assim. Qual a potência da tua bomba? Então, a potência da minha bomba ali é de 12 mil litros. 12 mil litros. Por hora, né? É, por hora. E ela tem quantos CVs? Ela tem, ela é um motor monofásico, né, de 3 CV. 3 CVs. E o Fernando tem uma particularidade que vale ressaltar, ele tem energia solar, é isso? Isso. Aderimos à energia solar, né? Até mesmo para ter mais uma economia. Aí a gente consegue fazer aguar tranquilamente. Então o Fernando tem esse conjunto de motobombas ali, de motobomba. Ele bota em média então esses 12 metros cúbicos de água por hora, ela tem 3 CVs. Ele consegue irrigar 5 aspersores por vez, na média de 4,6 milímetros por hora. Nós temos calculado alguma coisa em torno aí que a pitaia tem precisado de 3,5 milímetros por hora. Um cálculo depois vamos detalhar mais especificamente, né? Ô Felipe, qual seria a demanda hídrica da pitaia? Estudos demonstram, como ela é uma cactácea, porém uma cactácea de floresta, ela precisa em média 150 milímetros por ano. É uma demanda muito baixa, mas pensando em demanda hídrica da cultura. O Fernando relatou aqui que o gotejo não foi às vezes suficiente. Gotejos, em média, botam 1,5 milímetros por hora, então precisaria no mínimo de 3 a 4 horas com o gotejo funcionando para atender essa demanda, porque além da demanda da cultura, nós temos que pensar na evapotranspiração diária. Nós estamos aqui em Santa Rosa do Sul, pelo que nós olhamos na estação do Cirã, da Ipagre Cirã, hoje tem uma evapotranspiração de 2,7 milímetros, então tem que sempre fazer um cálculo de quanto que está evaporando de água, de quanto que a planta precisa, para nós chegar à equação de quantos minutos ou quantas horas nós devemos irrigar. O Fernando está usando a aspersão, ele acredita que há uma melhor absorção de água pelas raízes que estão na parte aérea. Então isso é algo a salientar. E tu vai irrigar geralmente em épocas de extremas, de seca extrema, então provavelmente não vai favorecer a doenças, né? Então isso é algo a se pensar, porque a irrigação por aspersão em diversas culturas promove o desenvolvimento de doenças. Mas em casos aqui extremos, de falta de água, isso seria uma situação pontual que a princípio ele relatou para nós que não teve problemas de doença em frutas. Então é um turno de rega mais espaçado, no caso, né? Isso. Quantas vezes tu irrigava por semana? Como é que é o teu sistema? Eu estava aguando 2 vezes por semana, né, intercalando 2 vezes por semana, 1 hora no caso de irrigação. 1 hora de irrigação. Então a cada hora de irrigação ele botava 4,6 milímetros, né, uma chuva bem mansa. Isso que é bom mostrar aqui no propriedade do Fernando, que não é um canhão muito grande, é uma aspersão, uma gota fina, pequena, que daria uma boa taxa de infiltração, porque uma irrigação mal feita às vezes é isso, um canhão muito grande, uma gota muito grande que não respeita a taxa de infiltração do solo. Um exemplo prático que a gente pode ver é assim, ó, se a água tu está irrigando e a água está escorrendo pela superfície, a tua irrigação está errada, porque nós temos que irrigar e deixar que a água infiltre o mais lento possível. E o Fernando está de parabéns aqui, porque ele tem plantas de cobertura, então isso promove o desenvolvimento aí, promove essa retenção. A retenção de água aí no solo. Muito obrigada, Felipe, Ricardo, com tantas informações importantes dessa nossa 7ª etapa aqui do curso de pitaias online. Eu queria registrar um mosaico lindo que nós temos aqui de participantes nessa noite, e eu vou citar os estados que se manifestaram, agradecer também o retorno sobre o som e a imagem, sempre é muito importante para nós saber como estamos chegando até vocês. Então a gente tem os nossos catarinenses, né, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, Mato Grosso e Bahia. Que lindo mosaico brasileiro nós temos aqui nessa noite. E temos manifestações aqui, Felipe Kinalski. Nós temos uma manifestação curiosa aqui, que é o Heraldo Ferreira, que estava dizendo assim, que queria conhecer melhor o cultivo de pitaia, e numa busca aí que ele fez pela madrugada, ele encontrou então esse curso online aqui, que facilitou para ele o acesso. Ele está dizendo que é uma verdadeira faculdade sobre o tema. E está parabenizando, então, a organização
E sobre o certificado, Heraldo, eu respondi para ti no chat para entrar em contato com a coordenação desse evento. E nós vamos para os questionamentos sobre o conteúdo. A Pitaia do Rio de Janeiro, eu acho que fez uma consideração, mas você pode contextualizar, Felipe. No veranico, elas sofrem sem irrigação? Boa noite, seja novamente muito bem-vindo. Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui para poder falar com você sobre irrigação. Então, assim, ó, a pitaia resiste alguns dias sem água, sem chuva, né? Adotadas as práticas, aquelas conservacionistas do solo que a gente tem frisado, a planta tende a resistir mais. Então, o que tu considera veranico, né? O nosso veranico aqui de 20, 30, 40 dias, isso já é um evento extremo quase, então sem chuva. Se o solo for arenoso, não teve armazenamento de água, então pode ser impactado seriamente aí por algumas semanas, principalmente quando estiver enchendo fruto, né? Então a planta ela precisa de pouca água, porém no momento crítico ficar um tempo, então quem sabe um veranico aí, do que tu considera veranico e na tua região, teu tipo de solo, pode causar algum tipo de prejuízo para a cultura, né? Obrigada. O Ivan Tormen pergunta, no sistema de gotejamento seria suficiente apenas 2 linhas de gotejo, uma a cada lado, como na fotografia que você apresentou na apresentação, Felipe? Ivan, aquela fotografia ela tem alguns problemas técnicos, como comentei, né? Ela não tem nada de conservação do solo. E assim, ó, vai depender do teor de argila do solo, a distância dos emissores, se vai precisar uma fita, 2 fitas, 3 fitas. A zona de raiz da pitaia ela tem uma amplitude, então quem sabe para molhar todas as raízes não seja eficiente. Porém, como eu falo ali na apresentação, que o molhamento de parte das raízes às vezes atende à demanda hídrica. Então, pode ser que seja atender à demanda necessária. Depois nós vamos falar um pouco sobre a aspersão, que a aspersão tem se mostrado muito satisfatória, aí, a aspersão que molha toda a projeção da copa. Então, quem sabe seria uma melhor irrigação mesmo para atender bem essa questão de molhamento total de raiz. Daí, tu consegue molhar até as plantas de cobertura e a demanda hídrica da pitaia, Ivan. É M. Passamai, o nickname da pessoa que perguntou. Ela está dizendo assim, qual o valor médio de um projeto de irrigação? E o participante da Vix Pitaia também pergunta qual o valor médio de um projeto de irrigação para uma plantação de 500 metros quadrados para 1000 pitaias. Eu já esperava essa pergunta, né? Não existe, assim, é difícil nós passar um valor, existem diversas... que eu comentei, formas geométricas do pomar, isso vai interferir. A distância do ponto de captação da água até o pomar é uma coisa que influencia muito no preço. A marca dos equipamentos, temos a marca A, a marca B, a marca que vem importada. Então, assim, tem diversos fatores e não teria como dizer um valor médio hoje numa irrigação, né? Então, quem sabe na nossa cidade, conhecendo o terreno, as regiões aqui, já é difícil. Imagina falar para o Brasil todo aí qual que seria um valor médio, né? Então, cada estado tem um preço de insumo, da tubulação, né? Então, não existe um valor médio, é difícil dar essa resposta. Eu até gostaria de passar assim, uma viabilidade econômica para vocês, custa tantos reais para irrigar 1 hectare, mas não tem, porque ela não vai se encaixar na propriedade do lado. Às vezes as propriedades são vizinhas e não existe essa resposta pronta para dar para vocês. Até gostaria de dar, mas não tem como dar, sabe? É difícil dar essa resposta. Obrigada, Felipe. E o nickname M Passamai é Marcelo Passamai. Muito obrigada, Marcelo, por esclarecer para a gente. Gabriel Souza Fernandes, irrigação noturna é mais eficiente para cultivo de pitaia, Felipe? Toda irrigação feita à noite diminui as perdas por evapotranspiração. Durante o dia, o sol quente tende a consumir parte da água. Então, vamos dar um exemplo, assim, numa tarde de verão, aqui no sul catarinense, é possível evaporar 5 milímetros durante o dia. 5, 6 milímetros. E se tiver vento ainda, então vai ter muito mais perdas na eficiência da irrigação.
Então, à noite, na madrugada, no amanhecer ali, seria a melhor hora de irrigar. Eu sempre falo no amanhecer porque às vezes o pessoal quer irrigar no começo da noite e a planta passaria a noite inteira molhada, que aumenta o índice de área molhada, que pode ocorrer alguma doença. Então, se tu puder irrigar um pouco antes do amanhecer, com aquele sistema que eu falei de fazer um timer, ali, alguma coisa que programe para tu não precisar ir lá no pomar, seria uma das melhores horas para fazer a irrigação, né? Não queremos dar trabalho para ninguém, né? Então, a gente já pensou nisso de fazer algo semi-automático, se assim podemos dizer. Nessa mesma lógica, a Alessandra Campos havia perguntado, ela está dizendo que ela vai irrigar por gotejamento e está perguntando se seria melhor molhar à noite, e ela está posicionando que é no sul de Minas Gerais, ou seria melhor por microaspersão? Assim, ó, se já tem o sistema comprado, né, vamos tentar deixar ele mais eficiente. Nós temos uma conversa aqui com o Ricardo e com os agricultores da região, que o sistema de aspersão, molhando toda a planta, toda a área, ou parte, vou fazer em setores, molhando um setor por vez, seria mais eficiente. Porém, a gente já sabe também que a demanda hídrica é atendida pelo gotejo. Então, irrigar... assim, ó, é uma resposta difícil, né, porque envolve custos, né, a irrigação por gotejo não está errada, ela é uma irrigação muito eficiente, né, se tivesse que optar, quem sabe, por uma microaspersão para molhamento de maior área de plantas de cobertura também estaria certo. Então, assim, não existe uma receita pronta, assim, não quer dizer que está errada, assim, então só vai fazer uma irrigação, dá para pensar antes, já está comprada, adapta ela, vê a demanda hídrica, se for aqui da região de Santa Catarina, o estado inteiro é monitorado pela Epagri-Ciran, dá para saber quando irrigar e quanto irrigar também, vai dar para saber bem certinho, né? Perfeito. Pitaia, Rio de Janeiro, está esclarecendo que sobre o veranico não era uma pergunta, era uma afirmação. Assim. Obrigada, nickname Pitaia, Rio de Janeiro. Marcelo Borguesan, como é a distribuição do sistema radicular da pitaia, profundidade e distância? Nesse sentido, como fica a recomendação da irrigação localizada por gotejamento em comparação com a aspersão? Depois vou pedir ajuda ao Ricardo para responder junto aí sobre a zona de raízes. Essa é a discussão. A gente tem discutido aí, a pitaia é uma cultura nova, né? A gente sabe que as raízes, o gotejamento atende parte da demanda hídrica. Não quer dizer que a gente sabe que em volumes de água vai ser atendido, mas será que é a maneira mais eficiente? Nós estamos ainda discutindo e falta estudo aí na região para nós bater o martelo, mas há indícios aí, os agricultores aqui da região, a referência aí que o Ricardo tem aqui na região, que irrigação por aspersão tem sido muito satisfatória, apesar de ter um custo mais alto, mas é uma irrigação que tem molhado toda a área, que nós comentamos bastante, molha as plantas de cobertura, desenvolve um bom fechamento total do pomar, né? Então tem valido bastante a pena. Ricardo, gostaria de falar um pouco sobre a zona de raízes da pitaia? Sim, claro, Felipe. Então, o que a gente tem observado, né, principalmente em pomares jovens, a zona de exploração radicular, ela fica mais concentrada ali em volta do palanque da pitaia. À medida que o pomar vai ganhando idade, as plantas vão crescendo, vão se desenvolvendo, essa raiz ela vai ganhando extensão, né? Ela fica principalmente ali embaixo do dossel, embaixo da copa, mas a gente já tem visto assim, pomares assim, de 4, 5 anos de idade, a raiz até atravessar o corredor do plantio, né? Então, e nesse caso, a aspersão se encaixa muito bem, ou a microaspersão, né? Porque a zona de molhamento vai ser maior do que uma irrigação por gotejo. E, além disso, também vai beneficiar as plantas de cobertura, né? Então, é todo aquele nosso papo ali de manejo conservacionista do solo. Então, é mais ou menos nessa linha. Obrigada. Você quer complementar, Felipe? Sim? Sim, eu gostaria de nós mostrar o vídeo, dica de irrigação sobre pastagens. Porém, ele mostra a metodologia que pode ser utilizada também na produção de pitaia. É só nós pensar na distribuição do sistema como se fosse uma lavoura de pitaia, mas é uma dica bem
que resume bastante a noite de hoje, vai explicar, porque eu falo mais da técnica de irrigação do que se da lavoura, né? Então, eu acho que esse vídeo aí fica bom para vocês dar uma analisada no vídeo depois. Olá, meu nome é Felipe Kinalski, sou engenheiro agrônomo da Ipagre, extensionista em Três Barras, e a dica da Ipagre de hoje é irrigação de pastagens. A irrigação de pastagens serve para diminuir eventuais períodos de estiagem, né? Por mais que no município aqui tenha chovido bem, ocorre essa chuva de maneira desuniforme. Então acaba passando 30 dias sem chover e depois ocorre uma chuva intensa, né? Que vai comprometer a produção de pastagens. Então a irrigação vem para amenizar esses riscos climáticos que vêm ocorrendo aqui na região, né? Depois que o produtor demonstra interesse em realizar a irrigação, nós, agrônomos da Ipagre, viemos até a propriedade, fizemos o levantamento e é realizado um projeto. Após esse projeto, vem para a parte de execução de campo, né? Então, no caso da propriedade do João, nós escolhemos o método de usar toda a tubulação enterrada. Ela está enterrada por todo o sistema, né? E os aspersores estão distanciados 24 metros um do outro, né? Os tubos não estão atrapalhando na propriedade, né? Fica tudo a 50 centímetros de profundidade. Eventual implemento que seja utilizado não vai entrar em contato com essa tubulação, né? São tubos específicos para irrigação, que conforme o projeto demanda, né? Então tem diversos tamanhos, né? Tubulação de 75 milímetros, tubulação nas linhas laterais de 50, mas tudo que determina é o projeto técnico que tem que ser previamente feito antes de vir para o campo, né? Nesse projeto aqui da propriedade do João, são 50 pontos de irrigação igual a esse que podemos ver aqui, né? Então são 50 pontos, porém são utilizados somente 5 conjuntos de aspersores, que torna muito mais barato o projeto. O que difere nesse projeto são essas válvulas que dispensam o uso de registros. Então todos os pontos da propriedade, que nessa propriedade são 50, todos os pontos terão água. Então com a simples pressão nesse sistema aqui, libera o funcionamento desse conjunto de aspersores aqui. Outro detalhe é esse engate. Esse engate é um engate rápido, que a gente acopla naquela válvula no qual libera a água e passa toda a água pelo sistema, que chega a essa válvula é uma válvula reguladora de pressão para que todos os pontos de irrigação da propriedade tenham a mesma pressão e a mesma vazão. E depois aqui a saída pelo aspersor, um aspersor de metal, né, que é resistente ao impacto aí, eventual que pode acontecer na atividade leiteira, né. Então o único serviço que o produtor terá é da mudança do aspersor. Então no caso do João, o João tem 5 conjuntos semelhantes a esse, que ele pode ligar em qualquer um dos 50 pontos da propriedade. É só chegar na válvula aqui e está funcionando o sistema. Então esse modelo de aspersor, conforme o projeto que nós escolhemos, ele tem um diâmetro de 38 metros de diâmetro molhado, né? Dá em torno de 566 metros quadrados por aspersor. Tem uma vazão de 3.030 litros por hora, né? E dá uma lâmina de irrigação de 5,6 milímetros por hora. Respeitando as condições de solo, que no Planalto Norte tem uma textura de 55% a 60% de argila, 5,6 milímetros é a taxa ideal de infiltração. Não adianta nós colocar uma lâmina maior do que essa, botar 30 milímetros, como alguns modelos preconizam, né? Nós vamos ter um escorrimento superficial de média de 25 milímetros. Então o que difere esse projeto é respeitar a lâmina a capacidade de infiltração do solo. Para mais informações, procure a Ipagre da sua cidade, né? Um engenheiro agrônomo que possa realizar o projeto de irrigação. E esse material está disponível, né, Felipe Kinalski? Está no nosso YouTube da Ipagre, não aqui no Capacitações, mas no TV Ipagre, né? No TV Ipagre. Okay. Dica de pastagem Ipagre. Bacana. Temos perguntas ainda aqui. O Edson da Silva Farias, obrigada pela presença, Edson, sempre muito bom vê-lo aqui. Na utilização do sistema, o motor é ligado diretamente na placa?
Provavelmente ele está se referindo ao sistema de energia solar que foi adotado aqui. Eu acho que é o que você apresentou na metade da sua apresentação, dessa fala. Então, assim, nessa propriedade, é um agricultor que tinha o sistema está dimensionado para a propriedade inteira, elas não estão ligadas diretamente nas placas. Tem um sistema dimensionado para a propriedade inteira e ele liga, eventualmente, lá a irrigação na rede dele, né? Não é exclusiva para a produção de pitaia, é para atender a propriedade como um todo. Perfeito. A professora Flávia Fernandes, que eu acabei confundindo, estavam conversando com ela, eu achei que era comigo, e ela está perguntando, não deveria regar as plantas de cobertura também? Que é a mesma dúvida do Rogério Jorge, sobre a irrigação das coberturas verdes. Isso, essa foi uma das discussões aí que já tivemos agora na noite, e é isso. Possivelmente, a melhor irrigação para pitaia será por aspersão sobre a copa, né, molhamento total. Então essa é uma das situações em que nós temos achado provavelmente a melhor metodologia de irrigação, né? Eu só quis mostrar todas atenderiam a demanda hídrica da cultura, porém pensando no sistema como um todo, a irrigação por aspersão possivelmente será a melhor de todas. Nós temos mais perguntas aqui, que é o Luiz Fernando Reimann. O carneiro hidráulico consegue atender a demanda de 1 hectare? O carneiro hidráulico ele vai servir para atender a reservação de água. Ele não tem pressão suficiente para que funcione para atender 1 hectare, por exemplo, assim, com aspersores ou outra metodologia de irrigação, outro método, né? Então, o carneiro ele tem possivelmente uma vazão baixa, então ele seria para nós formar um reservatório e daí sim, a partir desse reservatório, utilizar um sistema com motobombas aí para atender bem toda a propriedade. O Marcelo Passamay pergunta, dependendo da demanda de irrigamento, o espaçamento entre as mudas pode aumentar ou diminuir? Essa é uma pergunta boa. Então, por favor, me repita, Flávio, deixa eu ver aqui. A dúvida é do Marcelo Passamay. Dependendo da demanda de irrigação, o espaçamento entre as mudas pode aumentar ou diminuir? Não. A demanda da cultura, que nem foi citado ali, eu tinha pensado um pouco diferente, já explico o que eu pensei. A demanda é assim, a demanda da pitaia exige 120 milímetros por ano, então já é um valor conhecido, é um valor bem baixo. Então, se aumentar o espaçamento ou não, aumentar a população de plantas, a demanda continua a mesma. O que pode ocorrer é uma interação diferente, se vai produzir mais com espaçamento reduzido, ou mais adensado, ou mais espaçado, aí são outros fatores, mas a demanda da cultura são 120 milímetros por ano, que são 120 litros por metro quadrado, né? Então isso fica independente daí tem que ver se as plantas vão aceitar um adensamento maior e coisa e tal, mas a demanda hídrica seria essa, né? Tirando qualquer outro fator, né? Não sei se eu consegui ser claro para explicar. Eu acredito que sim, mas se não sanou as dúvidas, ainda é possível perguntar. A Silvia Gazola está, eu acredito que afirmando, quando está abrindo a florada, a irrigação por aspersão não deve ser feita. É isso mesmo? O Ricardo pode nos auxiliar aí na... Com certeza, né? Se estiver perto aí de abrir a flor, nem pensar em molhar, né? A gente já tem um trabalho em utilizando copo aí para proteger a flor na polinização manual, né? Que a gente trabalha, então nem pensar, né? Agora, se for na fase de botão floral, não tem problema. Agora, em abertura de flor, nem pensar. Perfeito, nós estamos chegando muito próximo do horário aqui para finalizar e eu vou pedir então para o nosso instrutor da noite fazer as suas considerações finais, Felipe. Então, eu espero ter passado um recado aí, entender que o projeto de irrigação é um projeto muito técnico, que é a cereja do bolo. Eu gosto de irrigação, trabalho há anos já com isso, não quero puxar o assado do meu lado, né? Mas assim, ó,
procure um engenheiro agrônomo, procure um projeto, faça um negócio bem feito, né? Adotem as práticas que vocês vêm assistindo aqui no curso. Se não assistir os outros módulos, procure no canal aí de capacitação as demais informações. E a irrigação será a última técnica a ser utilizada. Eu adotei todas as outras técnicas que a IPAGRE tem recomendado. Então, na última lá, assim, mas aqui na minha região tem faltado, eu tenho enfrentado frequentemente estiagens, né? Tem regiões do Brasil, Santa Catarina, aqui que ocorrem, a cada 10 anos ocorrem 3 estiagens, né? Então tem regiões mais no Rio Grande do Sul que a cada 10 anos ocorre 3 perdas total, que ocorrem secas severas. Então depende da região, depende onde é que está sendo cultivado, que vai demandar um projeto que vai ser de fundamental importância. Mas tem regiões que não será necessário. Com as práticas conservacionistas, possivelmente vai manter umidade no solo, vai ser menos necessário. Então, e daí, tomei decisão, eu sofro muito com a estiagem, né? Procure um engenheiro agrônomo, procure a IPAGRE, se vocês são catarinenses, né? Procure a Emater no Rio Grande do Sul e os demais estados aí que estão nos ouvindo. Procure um engenheiro agrônomo que não tenha ligação comercial, que seja interessado exclusivamente em te dar uma resposta segura, né? Um projeto de irrigação, e essa é a dica que eu posso deixar para a noite de hoje, né? Muito obrigada, Felipe. A gente tem manifestação aqui de espectadores também de Goiás e do Distrito Federal. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Eu passo a palavra para o Ricardo Santana Martins para fazer o fecho. Então, pessoal, mais um excelente módulo aí conduzido pelo nosso colega Felipe, né? Gratidão aí, né, por toda essa palestra aí de alto nível, né? E eu até gostaria de complementar, né? Até estava falando com o Felipe antes de começar a nossa live, que a gente praticamente nem usou irrigação nessa safra aqui em Santa Catarina, aqui no sul catarinense, né? Então, mostra mais uma vez a potencialidade que a pitaia tem, né? É um cacto, é uma cultura assim que armazena muita água. Ela é indicada para regiões mais áridas, as regiões mais secas, tem uma alta eficiência no uso de água. Então, foi tudo que o Felipe falou, né? Então, é uma cultura muito versátil, tá? De norte a sul do país, em diferentes climas, diferentes tipos de solo. Então, assim, é uma cultura muito boa para trabalhar. E a irrigação não é nenhum bicho de 7 cabeças, é que nem o Felipe falou, né? Não existe um método ideal, não existe um método perfeito, existe um método que se adequa a melhor à sua realidade e, claro, sempre com uma orientação técnica, né? Então, assim, queria agradecer mais uma vez aí a participação do Felipe, engrandecendo aí o nosso curso, a Flávia aí, nossa mediadora, sempre simpática aí a todos, né? O Felipe aí na transmissão, a Nelise, transmissão técnica impecável. E é isso aí, gente. Então, semana que vem a gente vai para o último módulo, né? Esperamos que depois também o pessoal nos procure, nos demande para dar continuidade a esse trabalho. Registro também que a nossa safra terminou. Nossa safra de pitaia aqui em Santa Catarina está encerrada. Essa safra, então, a gente comercializou mais de 1.000 toneladas, então foi um acréscimo aí de mais de 400 toneladas em relação à safra passada aí que foi 600 toneladas, então a pitaia está crescendo, ela está expandindo. Esse ano, então, a gente exportou pitaia, exportamos aí para Canadá, Alemanha, as nossas cooperativas. Então, assim, é uma cultura que está ganhando popularidade, está chegando num cenário muito bom aqui no Brasil, e só tem a crescer, né? E a gente espera, com a parceria de todos os produtores, que a gente possa dar mais publicidade, mais divulgação, pois é uma excelente cultura aí para a agricultura, principalmente a agricultura familiar, né? A pequena propriedade, a realidade de agricultura familiar, mais uma cultura de diversificação. Então, tá, pessoal, a presença de todos, não esqueça de dar aquele like, né? Curtir nosso canal, os vídeos vão ficar gravados, né, Flávia? Ficam disponíveis aqui. A gente convida a todos que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam e sempre que possível, né, assistam os nossos vídeos. Se não conseguiram acompanhar ao vivo, ele fica disponível aqui no canal. Temos também o canal do YouTube da TV IPAGRE, que são outros materiais, numa outra lógica. Aqui a gente compartilha as nossas capacitações, lá são vídeos mais técnicos, específicos de determinados assuntos,
riquíssimos em conteúdo com os nossos profissionais aqui da EPAGRE do estado todo. Então, agradeço a participação de todos. Eu registro novamente que o grupo do Telegram, se alguém ainda quiser fazer parte, ele está disponível aqui fixo no chat. É só acessar para participar. E espero todos vocês no nosso próximo e último encontro dessa série, na próxima quinta-feira aqui no canal, às 19 horas. Então, muito obrigada pelo carinho de todos vocês e até a próxima transmissão. Um beijão, ficamos com o seu Mané. Na casa ou no apartamento, frutas frescas são bons alimentos. Plantar, cuidar, podar, colher, em qualquer canto dá pra se plantar com amor o fruto que vamos colher. É hora de começar a plantar para colher melhor. Dentro de um vaso no quintal de casa, pendurado no beiral ou no degrau da escada. É bom praticar com filhos amor e um pouco de sol. Vamos plantar e ensinar nossas crias como cresce o cambucaia, lixia, guabiju, guabiramba, groselha, guaraná, grumichama, graviola, goiaba e gravatá. Uma linda laranjeira crescendo junto a você, te oferece o que colher. Vamos plantar e pegar bem a manha, cultivar uma planta bacana e trocar conhecimento de frutíferas orgânicas. Vamos plantar e pegar bem a manha, cultivar uma planta bacana e trocar conhecimento de frutíferas orgânicas. É hora de começar a plantar para colher melhor. Dentro de um vaso no quintal de casa, pendurado no beiral ou no degrau da escada. É bom praticar com filhos amor e um pouco de sol. Vamos plantar e ensinar nossas crias como cresce o cambucaia, lixia, guabiju, guabiramba, groselha, guaraná, grumichama, graviola, goiaba e gravatá. Uma linda laranjeira crescendo junto a você, te oferece o que colher. Vamos plantar e pegar bem a manha, cultivar uma planta bacana e trocar conhecimento de frutíferas orgânicas. Vamos plantar e pegar bem a manha, cultivar uma planta bacana e trocar conhecimento de frutíferas orgânicas. Vamos plantar e pegar bem a manha, cultivar uma planta bacana e trocar conhecimento de frutíferas orgânicas. Vamos plantar e pegar bem a manha, cultivar uma planta bacana e trocar conhecimento de frutíferas orgânicas.